Esse streamer levou 3 anos pra fechar o GTA V, e o motivo disso é o mais intrigante possível. Quer entender por que ele levou tanto tempo? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez. E galera, geralmente o GTA V pra ser fechado leva cerca de 30 horas de gameplay. Só que o streamer Dark Viper levou um pouquinho mais de tempo pra conseguir realizar essa missão. Foram um total de 1.227 dias, ou cerca de 3 anos pra fechar o modo história do GTA V. Só que a razão de ter demorado tanto tempo assim pra fechar o game é no mínimo intrigante. Isso porque ele decidiu seguir uma restrição que a maioria dos jogadores nem pensa em fazer. Quer entender melhor por que ele demorou tanto tempo assim pra fechar o game? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando todas as notificações pra não perder os nossos novos vídeos. Mas antes, galera, só lembrando que a minha página do YouTube foi roubada, e nesse exato momento as pessoas que estão sob controle delas vêm compartilhando conteúdos adultos. Então eu peço muito o seu apoio. Se você puder, vai agora lá na minha página e denuncie, principalmente indicando que estão compartilhando conteúdos adultos lá, né? Às vezes até envolvendo menores de idade, então é uma situação bem delicada. Essa situação já tá na justiça, tô tentando resolver da melhor forma possível, então se você puder denunciar, vai estar me ajudando demais. Vambora! E bom, rapaziada, o streamer Dark Viper, lá da Austrália, levou cerca de 1.227 dias, 3 anos pra fechar o GTA V. E você deve estar se perguntando, né, por que o cara demorou tanto tempo assim? Ele ficou dando rolê pelo jogo, deixou o modo história de lado, algo do tipo? Não, ele focou em concluir o modo história durante todos esses dias. Mas por que será que ele levou tanto tempo assim pra fechar o modo história do game? Já que, em média, pra você concluir a história do GTA V, são cerca de 30 horas de gameplay apenas. E que se a gente for contabilizar esses 1.227 dias em horas, dariam mais de 29.000 horas de gameplays gastas pelo Dark Viper. E o melhor é que todas essas horas de gameplays foram capturadas por eles através da sua live stream na Twitch. Agora, o motivo dele levar tanto tempo assim para concluir esse modo história é no mínimo intrigante. Isso porque ele decidiu ser totalmente pacifista durante todo o modo história do game, que é algo no mínimo curioso, já que boa parte do objetivo do jogo é você abater as pessoas. Então, basicamente, rapaziada, a missão dele era concluir o modo história sem matar ninguém, ou pelo menos evitando o máximo disso possível. E é óbvio, né, que ser pacifista no GTA, além de ser uma tarefa muito difícil, leva muito tempo. Até porque, mano, até os NPCs do jogo ficam te provocando o máximo possível pra você atacá-los. Sério, quem aí nunca pegou um carro dirigindo de boa ali pela highway e simplesmente tomou uma fechada, é atacado ou até mesmo xingado por alguns dos NPCs? Pois é, a atmosfera do jogo é bem caótica, justamente para te deixar bolado e fazer você tacar o caos por aí. Porém, diferente do que a maioria da galera faz, o Dark Viper foi totalmente pacifista. E a ideia não era não matar ninguém, sim evitar o máximo possível fazer isso. E depois de 3 anos e cerca de 27 vídeos da sua saga, ele conseguiu concluir o seu objetivo fechando o jogo. Foram um total de 1.000 horas de material bruto desempenhando, né, a gravação dessa série, além também dele deter o recorde mundial de maior tempo jogando o modo história do GTA V. Inclusive, essa série tá disponível no canal dele do YouTube e possui uma edição muito engraçada. O cara mandou muito bem, foge daquele padrão que a gente costuma ver aí no YouTube, né? Então, se você quiser ver a série dele, pode ter certeza que não é maçante, não é algo chato de se ver, apesar desse desafio, né, dele ser pacifista durante todo o modo história do game. E bom, quão pacifista dá pra ser pra concluir o modo história do GTA V? É óbvio que não é uma tarefa nada fácil, né, rapaziada? Ele, inclusive, estabeleceu algumas regras pra tornar isso possível. Até porque não tem como você fechar o modo história sem matar ninguém, né? Como vocês já sabem, existem personagens que a gente precisa deitar pra conseguir completar o modo história do game. Então, esse era o grande desafio. Então, como não dá pra não matar ninguém, ele teve que realizar essas tarefas seguindo algumas regras. Primeiro que ele não podia matar ninguém, ao menos que fosse extremamente necessário pra concluir o modo história. E caso fosse necessário, ele tinha que realizar essa tarefa corpo a corpo, ou então utilizando uma arma mais fraca. Uma das regras também é que ele não podia usar colete, ao menos que fosse alguma daquelas missões que dropam NPCs de todos os cantos e que é praticamente impossível você completar sem tomar nenhum tiro. Outro lance também é que ele era proibido de usar mods. Então, se você tá pensando aí, é fácil completar o jogo sem matar ninguém, é só você usar um mod e pronto.
pronto, acabou. Mas não é bem assim, rapaziada. Ele tinha que realmente concluir o jogo sem nenhuma modificação, utilizando os métodos tradicionais. E galera, por incrível que pareça, ele conseguiu concluir esse desafio. E o mais impressionante é que nos status do jogo, para você conseguir concluir o game, você tem que causar mais ou menos 726 mortes. E por incrível que pareça, ele conseguiu cumprir esse desafio realizando um número muito inferior. Ele terminou com apenas 96 kills, sendo que apenas 30 delas foram com armas de fogo e o restante com armas furtivas. E a tática dele era deixar os inimigos atacarem ele e encontrar alguma maneira muito criativa de conseguir derrubar os caras, sempre utilizando a estratégia e a inteligência para conseguir realizar isso. E vale lembrar que isso aí não foi uma tarefa nada fácil, já que ele não podia utilizar nenhum código ou modificação. Então basicamente ele teve que quebrar a inteligência do jogo, muitas vezes modificando o local onde as missões eram realizadas, empurrando objetos de um local para o outro, para forçar muitas vezes os NPCs a tomarem atitudes diferentes. Como por exemplo, em uma das missões que a gente tem que ajudar o Lamar, ele basicamente, né, para não acertar os oponentes, forçou com que o Lamar fosse um pouco mais para frente e conseguisse derrubar os inimigos por si só. E galera, não foi uma tarefa nada fácil. O cara teve que ficar movimentando elementos do cenário, né, de um lugar para outro, para impossibilitar que os NPCs chegassem até o Lamar e fazer com que ele bugasse e não realizasse a animação de cover, né? E assim ele tivesse que ficar em pé atirando nos inimigos. Então é algo que quando você joga o game por si só, você nem pensa que dá para fazer aquilo. Mas de certa forma, depois de muitas e muitas tentativas, o cara vai ali quebrando os scripts do jogo e consegue realizar as missões sem dar nenhum tiro, apenas dependendo dos companheiros ali de missão, né? Do Trevor, do Franklin ou do próprio Lamar. E é sério, parece até um pouco difícil de explicar para vocês, mas se vocês forem lá conferir a série dele, com certeza vocês vão entender. Não foi uma tarefa nada fácil, deu muito mais trabalho do que fechar o jogo por si só, da maneira tradicional, mas pelo menos ele conseguiu atingir o seu objetivo. De 726 pessoas que são necessárias você deitar para concluir o jogo, o cara só precisou derrubar 96, mano. Menos de 1/7 do total, então é uma parada muito incrível que ele conseguiu fazer. E gerou aí esse conteúdo, mais de 3 anos para concluir o modo história do GTA V. É algo impressionante. E aí, você achando que o seu amigo lá que era ruim demorava para fechar os jogos, né? Pois é. Pelo visto, a habilidade não tem muito a ver com o tempo que você demora pra fechar o game. Mas e aí, teve alguém aí que demorou mais tempo pra fechar o GTA V? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, gostaram do conteúdo desse vídeo? Deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando que os membros do nosso canal vê os vídeos antes de todo mundo, além de ter o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, segurança exclusiva, servidor do Discord e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então não vacila, clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Se não puder se tornar membro, não tem problema, clica aí no botão valeu que a partir de R$1 você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada para todo mundo ver. E corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente no nosso Instagram e no nosso TikTok, Sunny Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!